mesmas normas carcerárias mais ampliadas nos Estados Unidos, não devem passar de 60 dias e são aplicáveis nos casos mais graves de desordem e assassinatos cometidos na própria prisão. Pois bem, durante esses 17 meses, as aludidas dificuldades de comunicação, não somente com seus familiares, como inclusive com seus advogados, afetaram as garantias mínimas do devido processo. Contudo, quando já o julgamento estava em pleno desenvolvimento, em 26 de junho, foram conduzidos novamente ao oco, onde permaneceram nessa segunda ocasião até 13 de agosto, isto é, 48 dias mais. Deixa eu ver só um pouquinho. Vamos nos deter, então, no caso do acusado René, que é um cidadão estadunidense. Ele nasceu lá e tem cidadania, aqui no caso, e tem cidadania estadunidense, e que não teve possibilidade de se comunicar com a esposa, a não ser por telefone, 15 dias após a sua prisão. A sua filha, que tinha 5 meses quando de sua prisão, foi levada uma única vez à presença de René. Portanto, ele a conhece, um nenê, e ela não conhece, não tinha condições de conhecer o pai. Agora, o pior, esta visita da mãe com o nenê de 5 meses foi feita com René algemado a uma cadeira. Esta foi a visão que a pequena Ivete teve do pai na única vez em que conseguiu vê-lo durante todo este tempo. Aí propuseram aquela chamada proposta indecente, as forças do próprio júri, o próprio poder, mas principalmente dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, propuseram a René que, se ele fosse acusado, a sua esposa poderia ser inocentada da deportação. Agora, caso ele não aceitasse esta condição, ela seria deportada. Como, obviamente, René recusou tal proposta, mesmo depois, quando levaram a esposa dele, na presença dele, para que ele desse uma última consideração, aí ela foi deportada e não tem mais condições de entrar nos Estados Unidos para visitar seu marido. Nessa condição, o que chama a atenção do Julio Bulté é que, além de de constituir uma agressão forte à emenda 8 da Constituição dos Estados Unidos, também agrediu a várias normas internacionais e, principalmente, a Declaração dos Direitos da Criança, proclamadas pela ONU. Deixa eu ver uma coisa. A emenda 8, diz Julio Bulté, da Constituição norte-americana, aprovada também em 1791 e que faz parte do Bill of Rights, declara proibidos os castigos cruéis e não usuais. Fica evidente ser uma norma de redação muito aberta, que poderia prestar-se, se quisesse interpretar, com intenção indigna, a ser violada com certa facilidade. Contudo, alguns instrumentos jurídicos internacionais têm vindo colocar luz sobre o alcance que tem adquirido na civilização contemporânea e no nosso mundo ocidental alguns conceitos e categorias jurídicas. Nesse sentido, a natureza do castigo cruel fica transparente à luz das normas internacionais sobre a proteção das pessoas contra a tortura e sobre outros tratamentos e penas cruéis, inumanas e degradantes. Na Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, inumanas ou degradantes, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 75, assinala-se em seu artigo 1º ser considerado tortura e, em consequência, ter se classificado como castigo cruel todo ato pelo qual um funcionário público ou outra pessoa por ele instigada inflija potencialmente a uma pessoa
penas ou sofrimentos graves, sejam físicos ou mentais, com o fim de obter, evidentemente. A ninguém caberá dúvida que se submeter uma pessoa a nada mais e nada menos que 17 meses, numa primeira ocasião, e por 48 numa segunda, a uma incomunicabilidade total com seus objetos pessoais e seus instrumentos para aceder a notícias do mundo exterior, sem comunicação, sem notícias sobre seus entes queridos, familiares e parentes, com enormes limitações para poder escrever, sequer suas impressões, com deprimente limitação de espaço físico onde está confinado. Tudo isso, obviamente, não se pode considerar como não sendo um tratamento cruel e desumano. Mas passa Julio Bulté, digamos, vamos admitir que para os Estados Unidos nada disso seja considerado. Mas esses longos confinamentos foram violatórios também das regras mínimas para o tratamento dos reclusos, aprovadas no primeiro Congresso das Nações Unidas sobre prevenção de delito e tratamento de delinquente, realizado em Genebra em 55, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social em suas resoluções 663, de 57, e 2076, de 77. Pela regra 29, a lei ou o regulamento disporá em cada caso qual conduta constitui uma infração disciplinar, o caráter e a duração das sanções disciplinares que poderiam ser aplicadas e qual autoridade competente para aplicá-las. Tudo isso foi violado no caso dos confinamentos sofridos pelos acusados, em razão de nunca terem sido informados sobre o motivo do terrível castigo de isolamento a que eram submetidos. Diz Bulté, mas como se fosse pouco, o item 2 da regra 30 estabelece: nenhum recluso será sancionado sem ter sido informado da infração que se lhe atribui e sem que se haja permitido previamente apresentar sua defesa. E o parágrafo 3º da mesma regra 30 é categórico quando afirma: as penas corporais, reclusão em cela escura, assim como toda sanção cruel, inumana ou degradante, ficarão completamente proibidas como sanções disciplinares. Portanto, se as autoridades norte-americanas não consideram de tal modo o brutal confinamento sofrido pelos acusados, a lei internacional não deixa dúvidas a respeito, porque o artigo 2º da Declaração sobre a Proteção a todas as pessoas contra a tortura e outros tratos ou penas cruéis, inumanas ou degradantes, declara enfaticamente: todo ato de tortura ou outro tratamento de pena cruel, inumano ou degradante constitui uma ofensa à dignidade humana e será condenado como violação dos propósitos da Carta das Nações Unidas e dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. De tal modo, com esse tratamento arbitrário, cruel, inumano e degradante, as autoridades norte-americanas violaram flagrante e brutalmente a emenda 8 constitucional, violaram a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes,